Então vamos lá, meus irmãos. Nós chegamos à quarta aula do livro de Jó. Nós, recapitulando até aqui, nós já vimos o capítulo 1 e 2, onde é a introdução narrativa da história de Jó, que introduz a história para nós, né? E a partir do capítulo 3, que nós vimos há 15 dias atrás, nós começamos do que nós chamamos, quando estudamos o livro de Jó, de o diálogo entre Jó e os seus amigos. Lembrando que o grande tema de Jó é o sofrimento. O grande tema de Jó é se é possível alguém justo, alguém íntegro sofrer, ou quais as razões pelo sofrimento dos justos, né? E eu também falei na primeira aula que o que nós vemos nesse diálogo que vai do capítulo 3 até o capítulo 37 de Jó, desse diálogo de Jó com seus amigos, vamos dizer assim, as teses a respeito do porquê Jó estava sofrendo. Na 15 dias atrás nós vimos o capítulo 3, onde Jó, depois de estar 7 dias e 7 noites em silêncio juntamente com seus 3 amigos, Jó desabafa. Jó põe para fora aquilo que estava no seu coração. O sofrimento dele foi tão grande que aquilo pesou de tal forma que no capítulo 3 ele então põe para fora, ele então desabafa a ponto de dizer palavras muito duras de serem lidas, né? E nós vimos isso. Hoje, na aula 4, nós vamos ver o capítulo 4 e o capítulo 5, que nada mais é do que a fala do primeiro dos amigos de Jó. Então nós vamos ver nesse capítulo 4 e 5 que o primeiro dos amigos de Jó vai começar a falar agora. Depois de ouvir o lamento de Jó, ele agora vai falar, eles vão falar, né? E no capítulo 4 e 5 nós temos a fala desse primeiro amigo. Esse primeiro amigo, segundo o verso 1 do capítulo 4, ele se chama Elifaz, o temanita. Lembrando que o capítulo 2, o final do capítulo 2, se você está com sua Bíblia aberta, o final do capítulo 2, os versos 11 a 13, vai nos dizer o capítulo 2, e é bom relembrar isso, que os amigos dele, eles vieram de longe. Nenhum deles, vamos dizer assim, morava ali na região onde Jó morava. Quando eles ficam sabendo do sofrimento de Jó, eles vêm cada um da sua cidade, eles eram de cidades diferentes, de alguma forma eles combinam de se encontrar na casa de Jó, e eles chegam, e então a Bíblia vai dizer nos versos 11 a 13 do capítulo 2, que eles nada falam num primeiro momento, eles apenas ficam espantados com o jeito que Jó estava. E nós podemos, de certa forma, dizer que eles poderiam ter pensado que o caso de Jó era pior do que o que eles tinham ouvido, porque eles ficam espantados com a situação de Jó. Diz o verso que eles nem reconhecem Jó. E tudo o que eles fazem, pode passar para mim. Pode passar. E aí, então tudo o que eles fazem é se juntar a Jó, sentar junto dele, para quê? Para condoer-se dele e consolá-lo. Então isso é importante para a gente lembrar sempre que a gente for ver os diálogos dos amigos dele, a fala dos amigos deles. Lembrem-se que esses aqui, irmãos, eram verdadeiros amigos. Porque eles não seriam verdadeiros amigos se eles não tivessem saído do lugar. E eles saíram, viajaram muito distante. Eles combinaram, eles poderiam ter ficado lá. Mas eles saem de onde estavam e vêm até Jó, e diz a Bíblia, para condoer-se dele, para consolá-lo. Para, vamos dizer assim, né? Sentir compaixão, para lamentar juntamente com ele e para consolá-lo. Eles então erguem a voz e choram. Olha o que diz, que os amigos dele choram ao ver a situação dele. Irmãos, se não fossem verdadeiros amigos, eles não teriam chorado. Outra coisa que diz, eles rasgam o seu manto e lançam pó sobre a sua cabeça, que era um sinal em todo o Antigo Testamento, e não apenas do povo de Deus, como um sinal de quebrantamento, como um sinal de se humilhar diante de Deus. As pessoas jogavam cinza na cabeça quando estavam de luto, quando estavam diante de uma situação, seja com ela ou com outros, muito drástica. E eles fazem isso, eles rasgam o seu manto e jogam pó sobre a sua cabeça e sentam junto perto de Jó. E durante 7 dias e 7 noites eles nada falam. Então lembrem-se disso, eles eram verdadeiros amigos, o propósito deles era se compadecer de Jó, era chorar com ele, era lamentar com ele. Amém? E aí, então, no capítulo 4, depois de ouvir Jó,
O primeiro dos amigos, e muitos acreditam que ele provavelmente era o mais velho dos três, porque nessa antiguidade, quando havia alguma discussão ou alguma conversa, sempre os mais velhos tinham a primazia, tinham a prioridade. Então, muito provavelmente, dos três amigos, Elifas era o mais velho, por isso que ele fala primeiro. E o que nós vamos ver agora no capítulo 4 e no capítulo 5 é a fala do seu amigo. Pode passar para mim, por favor. Dos versos 1 a 5, volta um, por favor. A setinha, isto. Dos versos 1 a 5, nós vamos ver que ele começa a falar. E a primeira coisa que ele fala é: se eu falar, você vai me ouvir com paciência? Em outras palavras, você não vai ficar chateado de eu falar não? E aí quando o amigo começa assim, né? Você não fica chateado de eu falar não, né? Normalmente vem bomba, né? Normalmente ele vai pegar pesado. E aí é assim que ele começa. E no verso 1 a 5, ele pergunta a Jó, ele fala com Jó: tenha paciência comigo porque eu vou falar. E a primeira coisa que ele faz nos versos 3 a 5, irmãos, é meio que puxar a orelha de Jó. Olha o que ele diz: veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. O que ele está fazendo? A primeira coisa que ele faz nesses versos é testemunhar a integridade de Jó. Olha o que ele diz no verso 3. Você ensinou muitos, você fortaleceu cansados, suas palavras sustentavam aqueles que tropeçavam e fortalecia os joelhos vacilantes. Meus irmãos, nesse diálogo de Jó com seus amigos, nós vamos ter o testemunho tanto dos seus amigos quanto do próprio Jó, testificando o que Deus havia dito lá no capítulo 1, que Jó de fato era um homem reto e íntegro. Aqui o amigo dele começa testificando o caráter dele, falando: olha, você ensinava muitos. Então, muito provavelmente, Jó era um homem bem velho, que era reconhecido por sua sabedoria. Nós vamos ver isso mais para frente nos capítulos também. Então, agora, Elifas testemunha isso. Olha, você ensinou muitos, você fortaleceu cansados, suas palavras sustentavam os que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes. Então, Jó era esse cara. Eu já ouvi muita pregação dizendo que Jó pensava só no seu umbigo, porque ele orava pelos seus filhos. Não! O que nós vemos no livro de Jó, ao ler ele inteiro, e não apenas o capítulo 1, é que Jó, na verdade, era um cara que ele estava muito preocupado com as pessoas. Muito provavelmente ele era um dos líderes da cidade onde morava. E Elifas testemunha isso. Agora, ele não só testemunha isso, porque não fica barato, né? No verso 5 ele diz assim: mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Eu resumi dessa forma o que ele diz: você não vai praticar o que ensinava, porque basicamente o que o amigo dele está fazendo é: olha, você ensinou tantas pessoas, você ajudou tantas pessoas, você ajudou aqueles que tinham tropeçado, você fortaleceu os cansados, e agora que você está nessa posição, agora que você foi atingido, agora que chegou a sua vez, de certa forma, de estar cansado, de estar desfalecido, você vai se apavorar? Você vai perder a paciência? Lembrando que ele fala isso após ouvir todas as queixas de Jó no capítulo 3. Então, basicamente, o que o amigo está falando na cara dele é: você não vai praticar tudo que você ensinava? Você não vai praticar tudo que você ensinou os outros? Você era bom em ensinar os outros e agora você não está vivendo, vamos ver se a altura do que você está falando. Você não está pondo em prática tudo aquilo que você ensinava às pessoas. É aquele negócio, né? Quando as pessoas estavam na pior, você ensinava elas a superar. Agora que você está na pior, você esqueceu tudo que você ensinava e você não está praticando aquilo que você mesmo ensinou. Então ele já começa aqui, irmãos, a dar uma dura em Jó, falando que Jó não praticava aquilo que ensinava, né? E ele continua, pode passar. Versos 6 a 11, irmãos. O que ele diz? Olha o verso 6, vamos ler rapidinho. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos?
Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo, eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal. Isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem e com o sopro de sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa e os filhos da leoa andam dispersos. Resumindo o que ele está dizendo aqui. Ele começa a dizer assim, olha, você não confia na sua integridade? Você não confia que você é uma pessoa reta? Você não deposita nisso a sua esperança? Aí ele diz assim, ó, pensa bem, será que algum inocente alguma vez na sua vida já sofreu? Irmãos, qual que é o argumento dele aqui? Ele está dizendo para Jó o seguinte, está perguntando para Jó, será que você é inocente mesmo? Que ele vai falar assim, ó, pensa bem, Jó, será que a gente já viu algum inocente nessa vida sofrer tanto igual você está sofrendo? Em outras palavras, ele está pondo em xeque a integridade de Jó. Nós vamos ver nos diálogos para frente que Jó defendia com unhas e dentes que ele era íntegro, que ele era inocente, que ele não havia feito nada para merecer aquilo. E o que o amigo dele está fazendo aqui é pôr isso em prova. É virar para ele e falar, será, Jó? Será que você não fez nada? Porque assim, vamos lá, a gente nunca viu um inocente sofrer injustamente. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Se você está sofrendo, é porque você deve ter feito alguma coisa. E aí ele usa a linguagem do semear. Ele fala assim, ó, porque o que a gente vê é aqueles que lavram iniquidade e semeiam mal. Em outras palavras, é aquela lei da semeadura, o que ele está dizendo. Olha, a gente planta o que a gente colhe. Então, para você estar colhendo esse sofrimento, você deve ter feito alguma coisa para merecer. Você não faz sentido, Jó. E aí entenda aqui a tese desse amigo, irmãos. Ele está dizendo para Jó, Jó, é difícil acreditar na sua inocência, porque tudo isso que você está colhendo, você deve ter plantado alguma coisa de errado. Irmãos, o que eu quero que vocês vão percebendo é como que as teses e os argumentos do amigo de Jó, e não só desse, mas dos outros, ainda são muito vivos hoje em dia. Nós ainda temos todos esses argumentos até dentro da igreja. A gente ainda é muito preso nesses argumentos aqui, especialmente quando nós estamos julgando as outras pessoas. Então vai acompanhando para você ver que algo importante aqui. Eu comecei dizendo que ele era um verdadeiro amigo, que ele estava sofrendo pelo seu amigo. Em outras palavras, a intenção dele era boa. Só que é como diz aquele velho ditado, né? De boas intenções, o inferno e a igreja tá cheio, né? Que a igreja também de boas intenções está cheia. Às vezes a gente pode ter um amigo bem intencionado, irmãos, mas que as suas teses, a sua forma de pensar e argumentar não batem muito com a realidade. Porque, vamos lá, em primeiro lugar, nem todos nós, no dia da dificuldade, irmão, na verdade todos nós temos dificuldade de pôr em prática aquilo que às vezes até mesmo nós ensinamos. Não é só Jó. Todos nós temos essa dificuldade. Todos nós. Todos nós. Segundo lugar, irmãos, Elifas, ele está simplificando muito as coisas. Para ele é preto no branco, ou é preto ou é branco. Para ele, no entendimento dele, ninguém sofre à toa. Ninguém sofre sem ter feito nada por merecer. Portanto, o raciocínio, o entendimento de Elifas é que tudo que a gente passa nessa vida é consequência, é colher fruto do que a gente plantou. E aí, quando a gente ouve pessoas, quando a gente sofre, quando as pessoas sofrem alguma coisa, a gente é rápido em julgar dizendo, você deve ter feito alguma coisa. E deixa eu dizer, por que ele está simplificando muito a vida? Porque, irmãos, a vida não é preto no branco. A vida não é preto e branco. A vida não é 8 ou 80. A vida tem N variáveis. A vida, como eu gosto de dizer, são 50 tons de cinza, não é preto ou branco. As coisas não são simples. A gente, com frequência, vê inocentes sofrer. Outras partes da Bíblia vão dizer isso, que o dia mau vem tanto para o bom quanto para o mal, tanto para justo quanto para ímpios. Então, a teologia de Elifas, esse entendimento de Elifas estava falso, porque nem sempre acontece algo de errado com uma pessoa porque ela plantou, porque ela fez por merecer. A vida não é tão simples assim, quem dera se fosse simples assim. Não é mesmo? Pode passar, vamos para os próximos versos. Versos 12 a 21. Aqui está algo importante
que eu vou ser muito tentado a desenvolver muito nesse ponto, mas eu vou ser breve e depois a gente conversa melhor sobre isso. Mas o que nós vamos ver dos versos 12 a 21, eu não vou ler todo, tá? Depois vocês leem na casa de vocês. Mas o que ele vai dizer aqui, irmãos, deixa eu ler na verdade. Olha o que ele diz no verso 12 em diante. Uma palavra me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia no seu servo e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam sabedoria. O que o amigo dele vai dizer agora? A terceira coisa que ele faz é contar para Jó uma experiência que ele teve. Ele diz assim, olha, certa noite eu estava dormindo e eu comecei a sentir um calafrio, e naquela hora da madrugada em que o sono cai profundo, eu senti um calafrio e eu vi um vulto. E eu comecei a tremer, eu senti um espanto e eu vi um espírito passar diante de mim, e esse espírito, eu não vi a aparência dele, mas eu ouvi ele dizer algo. E aí, do verso 17 ao verso 21, ele vai contar para Jó o que esse espírito falou. E resumindo, o que o espírito falou com ele é que ninguém é justo diante de Deus, que ninguém pode ser puro diante de Deus, e que Deus é tão puro que ele vê imperfeições até nos santos anjos dele. Irmãos, o que esse Elifas está fazendo? Elifas está julgando Jó. E aqui entendo julgar. Elifas está analisando a vida de Jó e dando um veredito sobre o sofrimento de Jó, agora baseado numa experiência que ele teve. É basicamente o mesmo raciocínio que ele disse anteriormente, de que não era possível Jó ser inocente, porque ele estava sofrendo tudo isso. Agora ele acrescenta uma informação dizendo que, de certa forma, de onde que ele tirou esse entendimento de que um inocente não sofre? De uma visão, de uma experiência que ele teve, de um espírito que ele viu, de um vulto que ele viu, que disse que as pessoas não são puras diante de Deus e que Deus vê defeito até nos seres celestiais. Irmãos, aqui é algo importante, sabe por quê? Elifas está analisando e julgando a vida de Jó, o sofrimento dele. Elifas está concluindo o motivo do sofrimento de Jó, baseado numa experiência que ele teve. Eu vi um anjo, eu vi um espírito, eu tive uma experiência, eu ouvi uma voz falando comigo, e baseado no que essa voz falou, não é possível que você é inocente. Terceiro perigo aqui que nós temos aqui nesse amigo de Jó. É a gente querer julgar as pessoas ou a situação das pessoas baseada em experiências que nós tivemos, numa voz que nós ouvimos. Irmãos, como nós hoje em dia também temos isso, espalhado no meio da igreja principalmente. As pessoas querem julgar a nossa situação, nosso sofrimento, ou qualquer situação que nós passamos, baseado nas suas próprias experiências. E o detalhe, irmãos, é que o texto não diz... o que fica implícito nesse texto é que esse espírito não era o Espírito de Deus. Não era. Da forma como o texto é escrito, é para deixar implícito que esse espírito que falou com Elifas não era o Espírito de Deus. Até porque o espírito aqui está com letra minúscula. Então, irmãos, muito provavelmente nós somos cristãos evangélicos. Nós cremos que se não é o Espírito de Deus, é algum outro espírito de engano, que também por toda a Bíblia nós temos acontecimentos assim, de espíritos enganadores que aparecem para pessoas para poder desvirtuá-las. O que nós temos aqui é Elifas julgando e analisando Jó, baseado numa experiência que ele teve com um espírito que nem era o Espírito de Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. De nós não julgarmos as pessoas, não avaliarmos as pessoas,
baseado em vozes que a gente anda ouvindo por aí, em visões que a gente anda tendo por aí. Amém? Vamos ao próximo. Pode passar para mim, por favor. Capítulo 5, dos versos 1 ao verso 7. Olha o que ele diz. Grite agora, para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi um insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais, e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio dos espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como faíscas das brasas voam para cima. Em outras palavras, eu resumi esses versos da seguinte forma. O que ele está dizendo para Jó é: a quem você vai recorrer? Colhemos o que plantamos. Entende que é basicamente a linha de raciocínio dele é uma só, mas ele vai usando palavras diferentes para expressar isso. A tese de Elifas para o sofrimento de Jó é: você não é inocente. Você deve ter feito alguma coisa. E aqui ele usa outras palavras para fazer isso. Ele vira para ele e diz assim: a quem você vai recorrer? A quem que você vai apelar? Quem que você vai pedir ajuda? E aí ele resume dizendo o seguinte: olha, nenhum sofrimento nasce do pó. Em outras palavras, todo sofrimento tem uma causa. Ninguém sofre à toa. Ninguém sofre à toa. E ele diz, o ser humano nasce por sofrimento. A ideia do que ele está querendo dizer é: nós produzimos os nossos próprios sofrimentos. E como diz um ditado que tem por aí também, nós criamos os nossos próprios demônios. É isso que ele basicamente está dizendo para Jó. Olha, deixa eu dizer, você não é inocente não. E se você não é inocente, a quem você vai recorrer? Quem que você vai pedir ajuda? Porque como é que você vai pedir ajuda para alguém, para um dos seres celestiais, sendo que você está colhendo aquilo que você plantou? Irmão, você está vendo como é que ele está pegando pesado? Agora você entende por que ele começou falando com Jó, pedindo paciência para Jó, né? Que ele está esmagando Jó. E aqui eu vou repetir de novo. Ele estava bem intencionado, mas de boas intenções, o inferno e a igreja estão cheios. Pode passar. Versos 8 a 16. Aqui ele dá uma pausa e ele pelo menos abre espaço para louvar a Deus um pouco, né? E aí olha o que ele vai dizer. Ele fala com Jó a quem você vai recorrer, e aí ele diz o seguinte: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e aí ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia dele e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, a esperança para os pobres e a iniquidade tapa a sua boca. O que ele faz agora é louvar a Deus e dar ali um pouquinho de esperança para Jó. O que, na verdade, se ele achava que ele tinha certeza que Jó não era inocente. Então, o que ele faz é louvar a Deus em meio do tipo assim, olha, tem esperança para o pobre, tem esperança para os aflitos, para os abatidos, para os enlutados, porque a esses Deus faz maravilhas na vida dele. Portanto, se fosse eu buscaria Deus, porque Deus faz isso. Agora, aqueles que não são inocentes, Deus pune eles. Irmãos, percebe como que parece um pouco de esperança que ele está dando para Jó, mas é uma esperança misturada com uma sentença. E às vezes a gente é assim também, né, irmãos? A gente até, em meio a um julgamento, a uma análise da vida do outro, a gente tem sim um pontinho de coisa certa que a gente fala. A gente nunca é 100%, vamos dizer assim, errado e 100% certo. A gente sempre vai, em meio aos erros nossos, a gente sempre vai dar uma pontadinha. E hoje em dia, uma das coisas que mais engana em discursos e aconselhamentos de pessoas como os amigos de Jó é essa mistura.
Ah, mas fulano falou isso também. Ah, mas ele também falou isso. Olha como é que ele falou de Deus. Mas às vezes é misturado em meio a um julgamento precipitado, a um veredito que ele está dando para a sua causa, baseado no entendimento que ele tem. Vamos ao final do verso 17 ao verso 26. E aí ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos cura. De 6 angústia, ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome, ele livrará você da morte. Na guerra, do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será com a erva da terra. Em robusta velhice você descansará a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Em outras palavras, o que ele diz em resumo é: fique feliz pela disciplina de Deus. E quando tudo isso acabar, tudo vai dar certo na sua vida. O que ele diz é: olha, Deus disciplina as pessoas. Em outras palavras, você é culpado? Você não é inocente, porque senão você não estaria sofrendo isso. Então, Jó, o que você tem que fazer? Baixa a sua cabeça e aceita a correção de Deus. Irmãos, era a correção de Deus o que Jó estava passando, sofrendo? Não. Era permissão. Não tinha a ver com os pecados de Jó, com os erros de Jó. O sofrimento dele, o motivo não era ele ou nada que ele tivesse feito. Nós sabemos a história. Mas para Elifas, que simplifica muitas coisas, para ele Jó era culpado. E aí ele termina dizendo isso: olha, aceita a disciplina de Deus. Irmãos, Deus disciplina aqueles a quem ama? Disciplina. O autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, vai falar exatamente isso. Então essa é uma verdade da palavra de Deus. Mas Elifas está pegando uma verdade e misturando com os julgamentos antecipados dele, baseado nas suas teses, e julgando Jó, dizendo para Jó: aceita que dói menos, como a gente diz, né? Aceita que dói menos, e quem sabe aí, quando você passar por tudo isso, aí tudo vai dar certo na sua vida. Aqui está um outro equívoco, de achar que tudo dá certo na vida daqueles que são íntegros e retos diante de Deus. E nós sabemos que até mesmo aqueles que andam com o Senhor, como Jó andava, eles também sofrem por coisas nessa vida. Portanto, ele também está equivocado. E o último verso, 27, o que é mais duro aqui é que ele diz o seguinte: veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Olha o que ele termina dizendo: veja bem, isso é o que investigamos, e assim é. Em outras palavras, ele não chegou como um amigo que eu, Jó, o que está acontecendo? O que aconteceu? Que vai te ouvindo para tentar entender a história, para tentar te aconselhar. Não, ele depois de Jó lamentar, ele já começa a disparar, ele começa a falar e ele termina sem dar oportunidade para Jó falar. E ele diz assim: olha, nós investigamos, nós analisamos, nós julgamos a sua situação e é assim, ponto final. Em outras palavras, ele está dizendo: o veredito foi dado. Você não é inocente, aceita a disciplina de Deus, quem sabe tudo vai voltar a dar certo na sua vida. É assim que é. Irmãos, como é que eles começaram bem e após a primeira fala já mudou totalmente? Porque agora, se o silêncio dele estava trazendo consolo para Jó, na hora que ele abriu a boca, ele só está aumentando ainda mais o sofrimento de Jó, porque o que ele faz é não dialogar, é não conversar, mas é simplesmente dar o veredito dele. E nós também precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes somos muito precipitados. E ao invés de ajudar as pessoas, a gente acaba atrapalhando, porque a gente não conversa, não ouve a pessoa, mas a gente logo quer o quê? Quer já dar o veredito e sem margem para, do tipo assim, ó, eu posso estar errado, porque às vezes as pessoas falam algo e dizem: olha, mas eu posso estar enganado. Não, o amigo dele falou: ó, eu investiguei, eu analisei, é assim, pronto, acabou. Então, ou seja, não tem conversa, Jó, é isso e ponto final. Essa é a primeira fala de um dos seus amigos, que enquanto estava em silêncio, estava consolando Jó. Mas foi abrir a boca e ele começou a estragar tudo. Última coisa que eu quero mencionar
é que, primeiro, o que nós já aprendemos aqui, irmãos, ser bem intencionados e ainda assim fazer o que é errado. E ainda assim, nessa boa intenção, não agir corretamente, que é errado. Mas percebe que mesmo como resultado final, o amigo dele estando errado, porque simplificou o sofrimento, porque baseou numa experiência que ele teve e nem sabe se era de Deus, ele julgou Jó dizendo, não, você não é inocente, e no final das contas ainda bateu o martelo, não dando margem para um possível erro. Ainda assim, no meio da fala dele, você encontra coisas verdadeiras. Portanto, nós podemos ser bem intencionados, sabemos coisas que biblicamente até são certas, mas na hora de aplicá-las ou de usar essas coisas para aconselhar alguém, a gente pode acabar usando a palavra de Deus errado. E se a gente compara a Bíblia com uma espada, ela é uma espada que pode facilmente ser mal manuseada. E ao invés da gente ajudar alguém com a palavra de Deus, a gente pode sim acabar errando esses nossos amigos. Amém? Essa é a aula de hoje. Vou encerrar a nossa transmissão e vamos ter um momento aqui de perguntas, respostas e comentários baseados nessa aula. Para quem estava acompanhando, Deus te abençoe até a semana que vem.